Fala pessoal, tudo bem? Epa, peraí, isso aqui tá estranho. Olá pessoal, estamos aqui ao vivo no Facebook, no Instagram, começando aqui, esperando o pessoal chegar, são 9 horas, vou deixar chegar mais gente aí para a gente começar. Ó, hoje eu tô aqui com um time forte aqui me acompanhando, nos bastidores aqui, vocês não estão vendo, mas temos o Bruno Bala, o Mário, a Estela, todo mundo aqui ajudando a gente enquanto vocês entram. Hoje, por incrível que pareça, o Facebook está comendo gente aqui no Instagram, mas eu acho que o pessoal do Facebook está entrando ainda. Deixar o pessoal chegar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou no meu gabinete. Quem perguntou foi a Edvânia. Edvânia Bolsonaro. E aí, Edvânia, tudo bem? Diego, boa noite. Sérgio Pereira, boa noite. Daniela. Pedro, né? Pedro Turati. Alessandra, minha amiga. Jean Castro, boa noite. Daniela Santos. Bruno Ribeiro Rocha. Edvânia está em Nova York, caramba. Muito chique essa live aqui. Internacional. Boa noite, Renan. Diego falou que a situação é bem pior do que eu falei no meu vídeo. Quem acompanhou o vídeo que foi postado hoje na página do Novo, eu compartilhei também. Alan, Rodrigo, Daniela, Dani, tudo bem? Fernando Rodrigues, Nilo. O Bruno já está fazendo pergunta aqui, ó. Pode fazer, que a gente vai responder depois, tá? Vou começar falando um pouco, depois a gente responde as perguntas. Só deixar o pessoal chegar mais. São 9h02, geralmente eu começo com 9h05. Opa, César Romero, de Macaé. Aguardando o Renato, tá? Falei com o Renato. Ó, meu xará Paulo Arthur. Michael, boa noite. Fernando. Ó, Niterói aqui está presente também. O Janailton, um abraço aí para você. Elisângela, Fernando, Marcelo, Caio, de São Paulo. Renan, essa caneca do Novo tá na loja do Novo. É só ela entrar lá no site novo.org.br que a caneta, que você pode comprar caneca. Eu comprei, tá? Ó, o Breno aqui, o Moisés, grande Moisés, Roberto, Thiago, Noêmia, Everton, de Barra de São João, Rio de Janeiro. Oi, Thiago, obrigado. Ó, Rodrigo de Castro, Jorge Mondego, Nilo de Santo Antônio de Pádua, Rodrigo Cataldi, Polônia, boa noite, Passo Fundo, Renato Silva. Deu nada, vocês que deram sorte, botafoguense. Pode mandar, Juliane, manda pro meu e-mail. Obrigado, Rosângela. Ó, Niterói tá na área aí, Campos dos Goitacazes. Instagram tá ok? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal do Facebook, do Instagram, todo mundo me ouvindo? Ó, São Paulo tá aí também. Ó, Vitória, Thiago do Novo de Vitória. Pedro de Petrópolis, mas tá em Minas Gerais. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Barra de São João, boa noite aí pra vocês. Vou falar sobre isso, Riquelme, já falo. Estão ouvindo bem, áudio ok, Facebook também. Pessoal, vamos compartilhar aí. Quem está no Facebook, está na hora de vocês compartilharem para os amigos, chamar mais gente para participar. Manda no WhatsApp, manda no Facebook e vamos em frente. Ó, galera da Michelin também, obrigado. Nova Friburgo, todo mundo aí ouvindo bem. Já está tendo a live aqui, vamos compartilhar aí, pessoal. Obrigado, Alessandra. Salles também.
Obrigado, Vitor, pelo voto. Jacarepaguá. Ó, a Jane tá falando aqui, perdi alguém aqui que falou algo. Ah, valeu, Jorge. Jonathan está perguntando sobre o salário dos políticos. Bom, esse é um outro ponto. Rezende. Ganime, fala sobre o que você está achando sobre a postura forte do Cajuru no Senado. Não estou conseguindo acompanhar tão bem, não. Fala a verdade para você. Ok. Pessoal, 9h05, vamos começar a falar da reforma da Previdência. Ó, tô aqui hoje com algumas pessoas que estão me apoiando aqui, me ajudando, nos bastidores aqui. Então, algumas perguntas, quando eu não souber responder, vou ser sincero, vou passar para eles a bola, que eles entendem melhor do que eu aqui, mas a gente vai montando aí o entendimento sobre esse tema. É uma proposta muito grande, muito pesada. A gente está analisando desde que foi entregue na última quarta-feira. Eu já fiz 2 vídeos sobre o tema, já dei entrevista, participei de debate e hoje aqui eu quero me aprofundar ainda mais. O objetivo dessa live é justamente estar aqui com vocês e a gente conseguir ver os principais pontos. Com certeza, em 1 hora a gente não vai conseguir falar sobre cada ponto, mas a ideia é falar o máximo possível, tá? Façam perguntas aqui. Até o Olavo de Carvalho está assistindo. Pelo menos, não sei se é ele, mas está aqui no Instagram. Vamos lá, gente. Então, quais são os principais pontos dessa reforma? Tá? Primeira coisa é que ela tenta criar mais justiça no sentido de que hoje a Previdência ela tira dinheiro de quem é mais pobre, por quê? A gente está falando que a Previdência é deficitária, certo? Como a Previdência é deficitária, o governo tem que usar dinheiro de imposto para cobrir o rombo da Previdência. Quem é que paga proporcionalmente mais imposto no Brasil é a pessoa mais pobre. Então, com essa reforma, a ideia é conseguir fazer um ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, garantir que ela seja, no mínimo, superavitária, ou pelo menos ela consiga cobrir o saldo da Previdência, e com isso a gente não tem que tirar dinheiro do imposto para pagar a Previdência. Que quem recebe mais Previdência no Brasil, proporcionalmente, são as pessoas mais ricas. Estamos aqui com a Janaína também, minha amiga vereadora lá de São Paulo. Então, essa reforma, ela tem um caráter também de que ela consegue atingir a maior parte das categorias. Né? A gente está falando aí, quase todas as categorias estão englobadas nessa reforma, nessa PEC. Qual é a única categoria que não está englobada? São os militares. E não é por uma questão de não tê-los na reforma como um todo, mas no momento, porque a previdência dos militares ela não está prevista na Constituição. Então é normal que a reforma da previdência dos militares seja feita através de um projeto de lei. O governo está prometendo entregar esse projeto de lei em no máximo 30 dias, na verdade perto do dia 20 de março, que começou a contar 30 dias na última quarta-feira, e com isso elas vão tramitar em conjunto. Inclusive hoje, na reunião de líderes aqui na Câmara, o próprio Rodrigo Maia se comprometeu a votar a tramitar as duas em conjunto. A PEC começa desde agora já na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e em seguida, assim que o projeto de lei chegar, elas vão começar a ter um tratamento igual, né? Não do ponto de vista legal, mas político, para que as duas sejam votadas ao mesmo tempo. Tá? Outro ponto fundamental também é que quem ganha menos vai ter é pequena a redução, mas vai ter uma redução do percentual em que ele contribui, que hoje as pessoas que contribuem menos contribuem com 8% e passam a contribuir com apenas 7,5%. Eu até, sendo bem sincero, poderíamos pensar que poderia ter uma redução ainda maior. Não tem, porque a Previdência ela é deficitária. Então, como essa é a maior parte da população, é a maior parte das pessoas que contribuem, não daria para ter uma redução tão drástica assim. Agora, principalmente no RPPS, que é o regime dos servidores públicos, o aumento é muito grande, podendo chegar até 22% do valor da Previdência. Não é 22% o total, é igual no imposto de renda, em que você calcula o percentual em cima
2 percentuais do montante que passa do teto. Então, da mesma forma, ninguém vai pagar 22%. Vai pagar progressivamente sobre cada faixa incremental o valor percentual acima daquele incremento. Tá? Então, com isso, uma pessoa que recebe acima de R$39 mil, ela vai ter uma contribuição efetiva de cerca de 16,79, podendo chegar até 19% para pessoas que recebem esses R$50 mil. Uma coisa importante também nessa PEC, que eu achei muito positivo, é que, diferente da Previdência atual, em que você só cobra em cima do salário, ela passa a cobrar em cima de todas as remunerações. Então, essas pessoas que hoje são tidas, que recebem os super salários, que recebem acima do teto constitucional, né, como, por exemplo, alguns juízes que chegam a receber R$50 mil, não através de salário direto, mas através de outros benefícios, elas vão passar a contribuir em cima desse valor total e não mais em cima apenas do salário base, né, o que faz com que você tenha uma contribuição maior para quem ganha mais, o que eu acho justo. Né? Outros pontos importantes, né, a gente está falando aí da idade mínima, esse é o grande pilar dessa PEC. A idade mínima passa a ser 62 homens para mulheres, 65 homens, 65% para homens. Né? Eu sou a favor dessa idade mínima. A gente tem que lembrar que a população brasileira está envelhecendo, seja por uma questão da expectativa de vida está cada vez maior e também porque a taxa de natalidade está cada vez menor. Com isso, a idade média do brasileiro está aumentando. Então, se a gente mantiver o percentual atual, a gente não consegue fechar a conta. Não só hoje, mas mais ainda no futuro. A proporção vai aumentar de número de aposentados para cada pessoa que contribui. Com relação às categorias especiais, né, a gente tem aí os professores que vão se aposentar, homens e mulheres, com 60 anos de idade mínima, 30 anos de contribuição, certo? E 10 anos no serviço público e 5 no cargo, ou seja, é o mínimo que a pessoa tem que ter para poder se aposentar como professor. Os trabalhadores rurais, para homem não muda, que já hoje 60 anos, as mulheres se igualam também com 60 anos. E tem uma grande diferença, que é a questão da contribuição anual mínima, que hoje o trabalhador rural ele contribui com 2% do rendimento dele anual para a Previdência. E a maioria dos trabalhadores rurais argumentam que não tem rendimento nenhum, que é tudo usado para subsistência, ou no máximo para trocas, e aí com isso eles não contribuem com nada. Então a gente não está incentivando o trabalhador que contribui, que paga, a contribuir, e com isso tem muita fraude. Né? Hoje qualquer pessoa pega um comprovante, um certificado de um sindicato, e com isso ele consegue ter direito à aposentadoria rural. O que a gente está fazendo agora é que com isso a gente consegue garantir uma maior transparência na Previdência Rural. É claro que a pessoa que não conseguiu contribuir, ela entra no BPC, que é a assistência. Né? E essa outra característica muito positiva dessa PEC é a separação clara, até contábil, da previdência da assistência. Né? Isso é importante para a gente saber, para o brasileiro saber o quanto está gastando com assistência. Ninguém é contra a assistência, a gente acha que tem sim uma parcela da população brasileira que necessita dessa assistência, mas a gente tem que saber o quanto a gente está contribuindo para ela. E hoje isso não é claro, porque a gente tem uma mistura muito grande da previdência com a assistência. Obrigado. Só falar aqui com a Janaína. Obrigado aí pela parabenização. A gente tem que discutir, né? A gente chegou aqui para isso, né, Janaína? Você está fazendo também um trabalho muito grande. E a Janaína, que foi, se eu não me engano, a relatora ou a presidente da Comissão Especial da Previdência lá em São Paulo, da Previdência Municipal, que foi aprovada com louvor lá pela Janaína. Então, vou ter que aprender aqui com ela também. Voltando aqui ao tema, os policiais civis federais, agentes penitenciários
e socioeducativos também passam a ter uma idade mínima de 55 anos. E aí entra o ponto positivo. Hoje, os agentes penitenciários e socioeducativos não estavam contemplados como uma categoria especial. Eles contribuíam como no regime, no RPPS, né, no regime do servidor público, mas não tinham uma diferenciação. Esses benefícios serem tratados como uma categoria especial. Para outra vantagem, a gente está falando aí do RPPS, do RGPS, essa é outra característica dessa PEC. Ela começa a aproximar os dois sistemas, os dois regimes, né, fazendo com que o servidor público e o trabalhador da iniciativa privada tenham benefícios e vantagens e contribuições cada vez mais próximas, né? Acabar com aquela noção que muita gente criticava, que era a questão dos benefícios, dos privilégios do trabalhador do serviço público, né? Pessoal, vamos compartilhar aí quem está assistindo. Está na hora de compartilhar para os amigos, quem chegou depois, para mais gente assistir e a gente esclarecer esse ponto, esse tópico importante que é a reforma da Previdência, que está muito em voga agora com esse projeto, que é fundamental para o Brasil e é de interesse de todo mundo em todos os sentidos. Primeiro, porque isso é fundamental para o Brasil voltar a crescer, para a nossa economia voltar a crescer. E segundo, porque isso impacta diretamente a vida de todo mundo. E aí a gente está falando de todo mundo mesmo, né? O que mais a gente tem aqui de ponto importante? A regra de transição, né? A gente tem aí 3 modelos de transição, 3 modelos que a pessoa pode optar por eles. São modelos suaves, né, no nosso entendimento. É um pouco mais rápido e acelerado que o modelo que estava proposto pela reforma do Temer, porém a gente acha que é interessante. Tem um modelo que preserva aquela pessoa que começou a contribuir desde cedo e contribuiu por bastante tempo, em que ela simplesmente tem que pagar um pedágio da diferença entre a idade que ela vai se aposentar e a idade mínima. Mentira, falei besteira. A idade, o tempo de contribuição dela atual e o tempo de contribuição que ela teria que ter para poder se aposentar. Então, você paga um pedágio que é a metade dessa diferença. Então, uma pessoa que começou a contribuir, um professor, vamos botar o exemplo do professor, que começou a contribuir com 20 anos, vai se aposentar, poderia se aposentar hoje com 48 anos e estaria faltando aí 2 anos para conseguir chegar aos 30 anos de tempo mínimo de contribuição. Essa pessoa vai ter que pagar os 2 anos que faltam e mais um, que é essa penalidade para a pessoa chegar e poder se aposentar. Tá? Então, essa transição, tem outra transição, que é o modelo muito parecido com o atual, em que você tem que ter uma soma entre a idade da pessoa e o tempo de contribuição, e aí ela, na verdade, ela pode se aposentar de acordo com alguns critérios, com uma pontuação que ela precisa chegar para se aposentar, e ela pagaria apenas não seria um pedágio do tempo de contribuição, mas sim tem o cálculo que penaliza, diminui o percentual dela para receber a aposentadoria. E a pessoa pode escolher qual caminho que ela quer, baseado também em quanto ela já tem de contribuição feita até hoje. Então, assim, a mudança ela ocorre, mas ela garante para as pessoas que já atingiram determinada idade ou determinado tempo de contribuição e estão próximas da aposentadoria, uma transição que não a penaliza tanto, né? E aí ela pode escolher de acordo com o tipo de transição que mais se adequa à sua realidade, né? Com relação ao BPC, ou seja, as pessoas que são de fato que recebem assistência, essas pessoas hoje, em média, se aposentam já com mais de 65 anos. A gente fala em 65,7, mais ou menos. E a reforma muda para quê? Ela passa a poder se aposentar com 60 anos, que nem é uma aposentadoria, seria uma assistência,
recebendo R$ 400. E ela receberia R$ 400 entre 60 anos e 70 anos. Qual é a relevância dessa mudança? Além de você começar a entregar para essas pessoas uma assistência para contribuir com a renda dela desde os 60 anos, você também está garantindo, inibindo que a pessoa não contribua. Porque hoje, a pessoa que contribuiu e recebe um salário mínimo ao longo da vida, ela não tem estímulo para contribuir para a Previdência. Porque ela, contribuindo ou não, ela vai chegar aos 65 anos e vai receber um salário mínimo, seja pela Previdência, seja pelo BPC. Com isso, você acaba fazendo com que as pessoas que recebem um salário mínimo não tenham nenhuma motivação, nenhum benefício por contribuir. Quando você cria essa regra, você garante que a pessoa que contribuiu vai receber o salário mínimo a partir dos 65 anos e a pessoa que não contribuiu passa a receber esses R$ 400. E mesmo assim, eu entendo que receber R$ 400 durante 10 anos é financeiramente próximo a receber esse salário mínimo desde os 65 anos, ou seja, ao longo de 5 anos. Porque a partir dos 70 dá no mesmo, porque todo mundo passa a receber o salário mínimo. Então a gente está falando aí de uma diferença somente ao longo de 10 anos, ou seja, a pessoa que passa a receber essa assistência, ela recebe a partir dos 60, R$ 400. Mas ela vai receber durante 10 anos R$ 400 e antes ela receberia somente durante 5 anos, dos 65 aos 70, o salário mínimo. Certo? O Deir está perguntando onde está o erro na reforma da Previdência. Deir, não tem erro, na nossa opinião. Tem pontos a serem discutidos com a sociedade para entender aonde a gente pode apertar mais ou afrouxar mais. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a reforma da Previdência tem 2 objetivos, né? Primeira coisa é o ajuste fiscal. A gente garantir que o governo não vai colocar tanto dinheiro para a Previdência que saia dos nossos impostos, mas sim que venha da contribuição daqueles que vão se aposentar. Qualquer que seja o modelo. Seja o modelo de repartição como ela é hoje, ou seja o modelo de capitalização que pode ser o futuro. O ponto é que quando tem déficit, o governo está tirando esse dinheiro para colocar do imposto, que deveria estar sendo usado para saúde, segurança, educação e outras coisas mais, para colocar para a Previdência. E com isso, como o déficit está maior para quem ganha mais, a gente acaba prejudicando justamente quem ganha menos, que é quem mais paga imposto proporcionalmente. A grande questão é, para a gente fazer esse ajuste, a gente pode ter vários mecanismos, várias ferramentas para fazer esse ajuste. E aí você escolhe aonde você quer apertar mais. Se a gente diminuir a idade mínima, você vai ter que compensar isso em outras pontas. Isso quer dizer o quê? Se eu diminuir a idade mínima, para eu conseguir garantir um ajuste na Previdência, por exemplo, eu poderia fazer com que o tempo de transição fosse menor. Se eu aumento a idade mínima, se eu diminuo o tempo aumento o tempo de transição, se eu aumento o tempo de transição, eu teria que diminuir a idade mínima, ou aumentar a idade mínima, né? Ao contrário. Então é uma questão de aonde vocês entendem, onde a sociedade entende que é mais justo você apertar. Porque a conta no final tem que fechar. Se a conta não fechar, o Brasil não avança, a gente não vai ter dinheiro para investir, a gente tem maior risco do Estado quebrar. E aí quando eu falo Estado, é a União e os Estados, isso é importante também, é outra característica que a gente tem que pensar nessa reforma da Previdência, que os Estados também estão sofrendo muito com a questão da Previdência. A Kátia está perguntando aqui um tema importante. Tá, gente? Eu não estou respondendo as perguntas ainda agora, mas algumas que apareceram agora que estão lembrando de temas importantes, eu vou falar. Os políticos antigos. Essa reforma ela é boa porque ela impacta os políticos também.
mas ela só impacta os futuros políticos. E aí ela acaba com o sistema de privatização. A contribuição já afeta. Desculpa. A contribuição já começa a afetar. A contribuição já começa a afetar. Então, tem um ponto importante aqui que a Estela falou. Para os políticos novos, a Previdência passa a ser a nova Previdência e o regime geral, o RGPS. Os políticos antigos continuam na Previdência antiga. Porém, mesmo para os políticos antigos, ou os atuais, a contribuição passa a ser já no modelo novo. Ou seja, a gente vai começar a contribuir mais dentro do modelo novo. Eu não aderi à Previdência dos políticos. Eu contribuo pelo RGPS. Para mim não tem grande impacto, né? Ou eu vou passar a pagar sobre o teto do meu... Não, eu não... vou passar a pagar sobre o teto de qualquer forma. Você paga sobre o teto do regime geral, que Que é é do o INSS. benefício que você vai receber no futuro. Isso, é o que eu pago hoje já. Então, para mim não muda, porque eu não aderi à Previdência dos políticos. O que a gente vai propor, provavelmente, tá? Isso ainda não tem nada fechado, é que isso valha também para os políticos atuais, tá? Então, não está na reforma assim. A reforma atual está para os políticos antigos, só para os políticos novos, a questão do direito, mas a gente vai propor que isso valha também para os políticos atuais. Dificilmente isso vai ser aprovado, mas a gente vai propor isso, tá? Outros pontos relevantes. A questão, esse é um ponto polêmico também, que é a questão da pensão, né? No modelo atual, a pessoa no regime geral, que recebe pensão, recebe 100% da pensão do cônjuge, né, ou da pessoa de qual ela é dependente. No novo modelo, ela passa a receber 60% mais 10% por dependente adicional. Caso ela não tenha sua própria previdência. Quando ela tem a própria previdência, vale a mesma regra, porém com um teto de até 4 salários mínimos, certo? Isso realmente é polêmico. Uma coisa que a gente está até discutindo aqui, hoje mesmo a gente discutiu sobre esse ponto, é se os 10% a mais por dependente é justo ou não, né? Uma coisa que poderia se pensar é que, ao invés de ser 60 mais 10, poderia ser 60 mais 20. E aí uma mãe que tem 2 filhos, por exemplo, que ainda recebam o direito, que seja ainda dependente, ela teria 100% da pensão do marido. Porque pensar o seguinte, quem já faleceu na idade da aposentadoria, né, provavelmente não tem dependentes, filhos dependentes. Tem no máximo a esposa, a menos que tenha algum filho com alguma necessidade especial. Então, com isso, a família receberia só os 60% mesmo. Quem geralmente deixa dependentes jovens são as pessoas que morrem de forma abrupta, seja por uma doença que aconteça ou por um acidente. E aí, com isso, essa família com 2 filhos acabaria recebendo 100% da pensão do marido ou da esposa que faleceu. Então, acho que isso seria algo a se discutir, sim, né, se a gente deveria rever esses 10% extras sobre a pensão, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante dessa reforma é a questão dos grandes devedores, né? Eu acho que não está na PEC, mas vai ser apresentado um projeto de lei em breve, nos próximos 30 dias, junto com a reforma da Previdência dos militares. E esse projeto de lei tende a aumentar a cobrança sobre os grandes devedores ou os devedores corriqueiros, costumados, né? Então isso é uma coisa muito importante, que aí você muda essa noção de que a Previdência hoje ela é deficitária porque há grandes devedores, o que é uma fake news, como as pessoas gostam de chamar. A questão da Previdência para os grandes devedores, ela tem sim grandes devedores,
mas boa parte deles ou estão em processos judiciais ou são empresas que já quebraram, já faliram, né? Então, na verdade, essa questão de que a previdência é deficitária por causa dos grandes devedores não é válida. E mesmo que fosse, com a mudança demográfica do Brasil, o aumento da população idosa frente à população jovem que contribui, ela vai só aumentando esse déficit. Então, não é um argumento que vá contra a reforma de qualquer forma, né? Outro ponto também, isso é importante falar, é a questão dos direitos adquiridos. Quem já está aposentado ou quem já chegou nos critérios de aposentadoria, não muda nada, tá? Fica na condição atual, né? Então, direito adquirido não muda, não há uma revisão sobre isso. Outro ponto positivo, quem recebe indenização, por exemplo, a anistia, né? Como, por exemplo, o nosso ex-presidente Lula, que recebe a anistia dos perseguidos políticos, ele vai passar a contribuir com a Previdência e, além disso, ele também vai ter que escolher qual Previdência ele quer, não pode mais acumular, né? Então isso é fundamental, acho que é importantíssimo, né? Você não vai poder mais acumular duas previdências, como é o caso hoje desses anistiados políticos, que para mim é uma grande vergonha, né? Outros pontos importantes. Aí, um ponto polêmico, que eu acho que eu sou favorável, não sou advogado, não vou entrar no mérito jurídico da coisa, mas a gente tem aqui uma discussão legal que pode ser colocada em xeque, é a questão de você tirar da Constituição vários pontos da Previdência, né? Tá trazendo para nível de projeto de lei futuras reformas em alguns pontos da Previdência. Eu sou favorável a isso, acho que a nossa Constituição é muito pesada, é muito gorda e faz com que também a gente, para qualquer reforma futura, tenha que fazer emendas à Constituição, tem que ser através de PEC, o que cria morosidade e cria toda essa celeuma que a gente tem hoje. Quando a gente traz isso para projeto de lei, facilita futuras reformas. Eu acho isso positivo. Eu não vou entrar no mérito legal, constitucional, mas que tem que ser, sim, debatido, e é possível que na CCJ isso entre em questão, e eu acho que é um debate válido, né? O que mais aqui que a gente tem que abordar sobre a reforma? Um ponto legal também, bem lembrado aqui pelo Bruno, a questão da DRU. Para quem não sabe, é hoje um mecanismo que te permite desvincular da Previdência ou transferir, tirar da Previdência parte da receita da Previdência para ser usado em outras coisas e vice-versa, né? Hoje você vai, com a reforma, a incidência da DRU acaba e com isso o orçamento da Previdência fica contabilmente destinado e alocado para a Previdência e não pode haver uma transferência de recursos de uma conta para outra. Isso é positivo e também acaba com essa discussão de que a Previdência não é deficitária. Outro ponto polêmico, tá? É o abono anual para quem recebe até 2 salários mínimos. Hoje, quem recebe até 2 salários mínimos recebe do FAT um 14º salário. A reforma prevê diminuir isso para quem recebe apenas um salário mínimo, ou seja, quem recebe entre 1 e 2 salários mínimos deixa de receber esse abono anual, mas ele é mantido para quem recebe apenas um salário mínimo. E aí, mais uma vez, a gente entra naquela discussão da conta ter que fechar, né? A gente tem que escolher aonde a gente quer investir nosso dinheiro. E aí eu estou falando de dinheiro nosso, de maneira ampla, que a gente entende que sim, que ele tem que ser parte destinada à assistência, mas as pessoas que recebem mais de 2 salários mínimos, ou na verdade até 2 salários mínimos, elas já saíram de uma zona de vulnerabilidade e elas representam um percentual da população que não faz sentido a gente investir esse 14º salário. A gente prefere que esse dinheiro seja alocado para quem mais de fato precisa
desse dinheiro. Lembrando que a maior parte da população, ou boa parte da população, não recebe mais de 2 salários mínimos. Então a gente entende que garantir que isso seja para quem recebe um salário mínimo, e se a gente entender como sociedade que mais pessoas precisam ser amparadas, provavelmente não são essas pessoas que recebem até 2 salários mínimos, são pessoas que não recebem nem um salário mínimo. Então a gente precisa rever esse conceito. E aí eu acho que é aí que entra essa questão de você tirar esse abono para quem recebe até 2 salários mínimos e reverter esse dinheiro para quem mais precisa, ou até mesmo para a gente não cobrar isso através de impostos e com isso cobrar dos mais pobres, que é quem mais paga imposto, né? Ana Carmen está falando assim, que complexo esse assunto da Previdência. É muito complexo mesmo, Ana. Aposentadoria especial. Vamos falar aqui mais de outro ponto. Bom, voltando aqui à questão da necessidade da reforma, que eu acho que é sempre bom falar sobre isso novamente, principalmente agora que para as pessoas que estão chegando, né? Mais uma vez, se a gente não fizer essa reforma, a nossa Previdência não vai existir no futuro, a gente não vai conseguir fechar a conta e, mais uma vez, a gente continua tirando dinheiro das pessoas que mais precisam, que são os pagadores de impostos, que não somos, que são as pessoas mais pobres, que mais pagam proporcionalmente imposto. Então, acho que a reforma da Previdência ela vai no sentido de fazer mais justiça social, né? Estou consultando aqui o texto, né? Questão da capitalização. A reforma ainda não entra no detalhe da capitalização, mas ela já permite ou já prevê o sistema de capitalização, que vai ser um novo projeto de lei, vai ser um dos, acho que são 5 projetos de lei no total, contando com essa PEC, são 4 projetos de lei no total, que vão estar contemplando essa grande nova previdência, né? Que é justamente essa PEC, a questão da capitalização, a previdência dos militares e a medida provisória que já foi editada, 871, para combater fraude do INSS. Isso, é a medida provisória que já foi, que é 871, né? Que é 871, que já foi editada, que vai no sentido de combater fraude do INSS, né? O novo está perguntando se eu já cheguei na ponta da aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria por invalidez ela trata diferente quem foi se aposentou por invalidez por conta do... É o BPC, né? Na verdade é uma assistência que praticamente não mexe nas regras da invalidez. As alterações estão sendo feitas no BPC e estão concentradas na questão do idoso. Mas eu acho que ele está falando aqui provavelmente da pessoa que por um acidente de trabalho seja considerado na aposentadoria por invalidez, né? E aí eu acho que tem uma diferenciação. A lei diferencia quem se acidenta no trabalho, por acidente de trabalho ou por alguma doença laboral, de quem se acidenta fora do trabalho. É uma discussão, eu acho que é polêmico esse ponto. Quem se acidenta no trabalho ou é acometido por alguma doença relacionada ao trabalho recebe 100% do benefício. Quem não recebe um percentual. A gente pode entender que a Previdência ela é um seguro ligado à atividade laboral. Por isso que você mantém essa distinção entre quem se aposenta por invalidez, por alguma coisa ligada ao trabalho, de quem não se aposenta. Mas isso é polêmico, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Porque realmente diferenciar isso, principalmente para uma família que às vezes o pai ou a mãe sofre um acidente, por exemplo, de carro e fica incapacitado de trabalhar, não vejo às vezes como grande diferença da pessoa que se aposentou no trabalho, a menos que o causador daquele acidente tenha sido ela própria. Mas se não for o caso, realmente é uma fatalidade. Do ponto de vista
legal, faz sentido diferenciar. Mas do ponto de vista moral, eu não vejo realmente razão para essa diferenciação, né? Começar a responder aqui algumas perguntas, né? Vamos lá, pessoal. Oi? Vou pegar aqui algumas perguntas aqui que foram levantadas pelo pessoal ao longo da live. Propostas do Ganime para a reforma. Bom, uma das propostas que a gente deve levar, né, pessoal do Novo e até talvez de outros partidos, é a questão de equiparação 65 homens para homens e mulheres. Não me batam mulheres, mas é um ponto polêmico, mas a gente entende que deveria ser igual, que se há dupla jornada ou qualquer diferenciação, não é a Previdência que deveria ser o motivo de diferenciação entre homens e mulheres, né? Outro ponto também é essa questão da reforma para os políticos atuais também, dos políticos atuais também poderem dever se adequar à nova Previdência, não só os futuros políticos. E outro ponto, que a gente já falou aqui também, é o acréscimo por dependente no caso da pensão, né? Ao invés de ser 10% para cada novo dependente, talvez ser 20% por dependente, e até também analisar se os 60%, né, que a viúva ou o viúvo vão receber, ou até o próprio filho, no caso, é justo ou não. Eu sou a favor de ter um deságio, sim, só não sei se deveria ser tão grande assim, né? Os militares contribuirão mais? Sim. A gente não tem ainda o projeto, mas já foi antecipado pelo Paulo Guedes e pelo Rogério Marinho, que a alíquota dos militares vai subir, se eu não me engano, de 7% para 11%, e que o tempo de contribuição e a idade mínima também vão subir, tá? Então eu acho que são dois pontos positivos. Talvez eu tenha meio equivocado no percentual, mas como a gente não tem o texto ainda, isso é baseado no que o Paulo Guedes falou, não é ainda no projeto de lei. Mas vamos esperar o texto sair, né? Qual o tamanho da base de apoio do texto apresentado? Bom, isso é difícil, a gente não tem essa noção ainda. Eu acho que a base de apoio para aprovar uma reforma da Previdência, ela é forte, ela é grande. Para aprovar essa reforma, a gente ainda não sentiu ainda como é que vai ser. É um tema polêmico, pouca gente está querendo se manifestar. Aconteceu até essa semana passada, eu fui convidado de última hora para um debate na TV Câmara, porque ninguém queria participar do Centrão, ou até mesmo da situação. E como eu já tinha participado de um debate lá há pouco tempo, eu não poderia ser convidado, e eles me convidaram e eu pude aceitar, porque não tinha ninguém querendo falar, né? Pensão... alguém falou aqui que acredita que tem que ser 100% do benefício. Eu não sou contra um deságio em relação à pensão, mas eu acho que tem que ser um cálculo que vai entender o quê? Se a pessoa... Qual é o custo fixo da pessoa, né? O problema é esse. É claro que quando você tem uma pensão, a pensão ela serve para sustentar duas pessoas, por exemplo, né? O marido e a mulher. O marido morre, a mulher continua recebendo 100%, mas há um custo que deixou de existir, né? Que não é 100% ou daquele montante, mas é um percentual. Quanto isso é? Qual é o justo? Não sei. Mas eu não sou contra essa diferença, mas eu concordo que talvez 40% de diferença seja muito. Então esse é um ponto que a gente vai discutir também. Multa para o FGTS. Esse é um tema que gera posições divergentes. Essa questão da multa do FGTS, tem gente que acha que isso vai a favor dos idosos, dos aposentados. Tem gente que acha que vai contra. Por que vai a favor? Porque isso vai favorecer as empresas contratarem mais idosos, mais aposentados, pessoas que estão mais próximas da aposentadoria. Porque como ela não vai ter que pagar a multa do FGTS, vai incentivar os idosos a serem contratados. E quem acha que isso é uma perda é porque tem uma posição estável do trabalho, que já está próximo de se aposentar, ou já está aposentado, e aí acha que vai perder
essa multa. A multa, eu entendo, a gente não tem uma certeza disso, foi um ponto que a gente ficou até levantando agora, que quem já chegou no direito de aposentadoria continua com o direito da multa do FGTS. Mas é um ponto que eu vou ainda confirmar, porque não ficou muito claro também pra gente se quem tem já chegou nos critérios para aposentadoria vai manter a multa. Então, Daniel, exatamente isso. 40% é muita coisa, eu concordo com isso. É justamente isso que eu acho que a gente poderia discutir se seria 40 ou um pouco menos, né? Agora, gente, voltando a falar, qualquer mudança em algum lado vai ter que ter mudança de outro lado também. Ou é isso, ou é uma nova reforma daqui a pouco tempo. Entendeu? Então, a conta tem que fechar, tá? Outra pergunta, alíquota paga pelos servidores. Quem entrou depois de 2013 paga contribuição sobre o salário ou sobre o valor do teto do INSS. Quem entrou depois de 2013 já é sobre o teto do INSS. Quem é antes de 2013 é que vai sim sofrer mudança com a reforma nesse aspecto, porém vai ter um cálculo proporcional ao tempo que já contribuiu. A pessoa não perde tudo. A cada ano contribuído, ela recebe 2%. Cada ano contribuído acima de 20 anos, ela recebe 2% a mais da Previdência, certo? Então, para quem já contribuiu, não tem, ela é compensada por tempo de contribuição, sim, tá? Aposentadoria de políticos e servidores. Reforma parlamentar. Sim, a gente já falou sobre isso, acho que o ponto já foi batido. Com 400 reais dá para sobreviver? Gente, é benefício assistencial. É maior que Bolsa Família. Vamos lembrar disso. São para as pessoas que não conseguem sobreviver com o próprio sustento e a gente está dando uma contribuição extra para a pessoa sobreviver dos 60 aos 70 anos. O que é mais do que o Bolsa Família, que muitas vezes serve para sustentar uma família, tá? Não é aposentadoria, é assistência. Podemos optar por não utilizar a Previdência Pública? Infelizmente não. Eu seria a favor de poder também, mas infelizmente não. Guardas municipais. Boa pergunta, não sei a resposta. A gente sabe a resposta aqui? Ele perguntou se guardas municipais vão estar contemplados junto com a segurança pública. E sim. Sim. Então, policial, bombeiro e guardas municipais estão entre as categorias com aposentadoria especial. Tá, então, guarda municipal vai entrar junto com policiais militares, bombeiros, né? Então, sim, guarda municipal também. Mais pergunta? Aposentadoria rural. Faltou esse ponto. Faltou a gente falar sobre isso. Então, não, eu acho que eu cheguei a falar sobre a aposentadoria rural, mas acho que vale a pena voltar nesse ponto, que é um ponto relevante. A aposentadoria rural, hoje, boa parte dos aposentados rurais, eles se aposentam através de um comprovante de um sindicato, né, que mostra que a pessoa trabalhou durante X anos no meio rural. Tem muita fraude nisso, tá? Muita fraude, né? E a aposentadoria rural, do jeito que ela é hoje, ela não incentiva a pessoa a contribuir. Como é que funciona a contribuição hoje rural? Ela é 2% sobre a arrecadação do trabalho rural, que a pessoa vende aquilo que ela produziu no campo. A maioria diz que não consegue vender nada. E aí, com isso, ela não contribui com nada e, no final das contas, ela recebe uma aposentadoria aos 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Com a nova Previdência vai ser 60 anos para ambos. E ela vai ter que fazer uma contribuição que é simbólica de R$600 no ano por família, por grupo familiar. Ou seja, são R$600 por ano para o grupo familiar. É muito pouco, a gente está falando de R$50 por mês, para 4, 5, 10 pessoas, se for o caso da família da pessoa, e tem muito mais um objetivo de garantir que a pessoa está contribuindo e que não há uma fraude na Previdência Rural do que arrecadatória, tá? Professores passam
a se aposentar com 60 anos, homens e mulheres, com tempo de contribuição também mínimo, 30 anos. de 30 anos, né? E sim, eu acho que é justo, né, ter esse tempo de contribuição mínimo, tanto para homens quanto para mulheres. Está todo mundo contribuindo, né? Agora, os professores continuam considerados como uma categoria especial, assim como os policiais, os militares, né, os trabalhadores rurais, mas todo mundo sendo impactado, contribuindo com a reforma da Previdência, né? Lembrando também que a empregabilidade dos professores é muito maior hoje do que da maioria dos trabalhadores, né? Inclusive o desemprego, né? Como é uma necessidade básica, é normal que a empregabilidade dos professores seja mais alta, né? Mais perguntas? Qual o prazo determinado para todos serem aprovados e atualizados? Entrar em vigor? Já tem. Não há um prazo fechado, né? O que a gente estima é que seja, que eu espero que seja ainda talvez no terceiro trimestre aprovado aqui na Câmara e que vá para o Senado, né? Então, não tem um prazo definido. Começa, acho que amanhã, a CCJ ela vai ser instituída e aí ela já começa a tramitar na CCJ. Tem um período que pode passar pela CCJ, mas depois vai para a Comissão Especial da Previdência, que ainda não está definida ainda, que não está nem oficializada, e aí nessa comissão ainda tem mais um período para passar. O que o Senado disse, né, o presidente do Senado falou, é que ele vai trazer para a Câmara os senadores que vão participar da Previdência, da reforma da Comissão da Reforma da Previdência no Senado, para que eles contribuam com a discussão já na Câmara, para que o texto chegue no Senado o mais próximo possível do que o Senado vai também aprovar, e com isso ter mais celeridade quando passar no Senado. Eu espero que isso aconteça e aconteça de forma positiva, né? A Raquel está perguntando se com 30 anos de contribuições e 60 anos de idade já tem direito de se aposentar, né? 30 anos de contribuição e 60 de idade. Para quem já chegou, já contribuiu mais de 20 anos, se não me engano, certo? A pessoa pode se adequar numa das regras de transição e aí sim se aposentar com essas condições, com algumas características, né? Com algumas penalidades, né? A gente tem aqui o detalhe aqui. Deixa eu... Essa é a primeira. Então, a somatória da idade e do tempo de contribuição, incluindo as frações, equivalente a 86 pontos. Ou seja, 30 mais 60, no caso, dá 90 pontos. É mais de 86 pontos se for mulher e 96 pontos se for homem. Então, se for mulher, pode se aposentar. Se for homem, precisa contribuir ainda por mais 3 anos, né? Que aí você consegue somar os 96 anos, os 96 pontos da soma de tempo de contribuição mais idade. Não, então, o homem, com a regra de transição, teria que chegar aos 63 anos, nessa condição que você falou, e 33 anos de contribuição. Tem um pessoal aqui me esperando em Itaguaí, fica tranquilo, eu vou combinar dia aí, Leonardo. O Diogo está perguntando se o rombo da Previdência ou da Seguridade Social. Previdência Social, mais assistência social, mais saúde. Eu acho que tem o rombo em tudo, na verdade. A saúde, na verdade, é um ponto que você não tem uma noção de rombo, né? Você está... e esse é o ponto. Quando você contribui mais, coloca mais dinheiro na Previdência, está tirando da saúde. Então, por isso que a gente tem que garantir que a Previdência se paga por si só, para que a gente não tenha que contribuir tirando dinheiro da saúde com a Previdência, né? O Amaro está perguntando se eu acho errada a reforma. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ela é boa. Na verdade, ela é melhor do que eu esperava, mas a gente precisa garantir que ela seja discutida e entender as características de cada grupo específico, né? Alguma regra especial para quem faz trabalho pesado, tipo pedreiro,
e etc. Só rural. Só rural. Não, mas tem a questão do trabalho Condições especiais. condições especiais, né? Quem trabalha em condições especiais, trabalho insalubre e tudo mais, tem condições especiais sim, né? É um percentual que conta mais. Tem 3 categorias de trabalhador especial. Então, dependendo da classificação, se ele está exposto a agente biológico, né? O profissional que tira raio-x, por exemplo, ou no caso do Rio de Janeiro, profissional que trabalha com mergulho, ele, dependendo da classificação da regra do trabalho, tem 3 tipos de classificação e cada um deles tem uma idade e um tempo de contribuição. Tá, então, não sei se vocês ouviram aqui o que a Estela falou. Para cada categoria de trabalho especial, né, que seja, por exemplo, um mergulhador, que ele é exposto a condições específicas, ele tem sim uma aposentadoria por tempo de serviço menor, idade mínima menor também em relação a isso. São 3 categorias e aí cada atividade se enquadra numa delas e com isso tem um tempo de serviço adequado para essa categoria, tá? O Lucas perguntando se eu concordo com a ideia de que adolescentes possam trabalhar a partir dos 16 anos. Concordo, acho que sendo em condições adequadas de saúde, condições de trabalho, eu acho que é positivo e importante, né? Voltando à pensão de 60%, o valor pode ficar abaixo do salário mínimo? Não, né? Não pode ficar abaixo do salário mínimo. Essa é uma boa pergunta. A pessoa que, se a pensão era de um salário mínimo, o falecido recebia um salário mínimo de pensão. Deixa eu consultar. A Essa é uma... reforma do Temer era uma regra, não sei como é. Tá, vamos consultar. Boa pergunta, não temos a resposta, já voltamos com ela. Com essa reforma da Previdência, quanto tempo poderemos ver o retorno? Você fala que tipo de retorno, Antônio? Não entendi a pergunta. Eu ia falar que no curto prazo não tem... Alguém está falando aqui que fez a pergunta 3 vezes. Aos grandes devedores que continuam ativos, como, por exemplo, alguns bancos que são credores da dívida pública que pretendem fazer a respeito. Então, eu já falei sobre isso. Guto, você perguntou 3 vezes, eu já falei pelo menos 2. Esses devedores, com a nova reforma, não está na PEC, está no projeto de lei que vai ser apresentado, vai facilitar a cobrança dos grandes devedores e tem outro projeto de lei que vai diminuir ou vai poder averiguar a fraude com mais rigor do INSS. Essa medida provisória, na verdade, já até foi editada, já está em tramitação, inclusive já está sendo formada a comissão, se eu não me engano, para essa medida provisória para a questão do INSS, da fraude do INSS e para os grandes devedores. Isso é um projeto de lei que vai ser apresentado em breve, que vai tratar justamente desses grandes devedores, né? Eu ia falar da idade mínima, não vai ter mais tempo mínimo, só a idade mínima. Os profissionais que trabalham por contrato, sem carteira assinada, todo mundo tem que recolher, né? Acho que é recolher no INSS como qualquer profissional. Tem mais pergunta aí? Idade mínima? Qual é a pergunta, Bruno? Porque os que se aposentam com maior faixa de rendimento geralmente se aposentam. Sim. Esse é um ponto importante, gente. Quem mais reclama sobre idade mínima não é quem mais é impactado pela idade mínima. Hoje, quem se aposenta abaixo da idade mínima são as pessoas que têm a maior renda, que se aposentam por tempo de contribuição. As pessoas que se aposentam por idade são justamente as pessoas mais pobres que não conseguem chegar no tempo de contribuição adequado para se aposentar, tá? Então, o trabalhador, de fato, ele não se aposenta pela idade mínima, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele já se aposenta hoje perto da idade mínima. Outra dúvida com relação à poupança individual. As pessoas confundem às vezes a contribuição que ela faz ao longo da vida, sim. que vai receber no futuro. Então, mais um ponto aqui. Pessoal, o sistema hoje é um sistema de distribuição, de repartição, na verdade, de repartição. Ou seja, você não paga pela sua previdência, você está pagando hoje pela aposentadoria de quem está aposentado hoje, tá? E com isso, você não é um sistema de capitalização. O projeto prevê
um sistema de capitalização no futuro. Pessoal, são 10 horas já. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas. O tema é vasto, a gente vai falar sobre outro tema em breve, mas como eu prometi na última live, manter sempre o horário de 10 horas, então vou encerrar agora e o tema vem mais coisa para o futuro. Continue acompanhando a gente que a gente vai falar mais sobre isso. Um abraço e até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais.